avisos iniciais esses, certo? E-books, gratuito, só entrar pelo Stories. Telegram, gratuito, só entrar pelo Stories. YouTube, gratuito, só entrar pelo Stories. Outra novidade, curso intensivo da gente da prova de título, certo? A gente acabou um mês e pouco as inscrições para o curso preparatório para a prova de título de cargo. Muita gente mandando e-mail, queria me inscrever, apesar de a gente ter avisado bastante que ia acabar. Mas enfim, teve gente que terminou não pegando, então a gente abriu segunda-feira as vagas, os primeiros 50 inscritos, R$ 500 de desconto. Eu acho que tem poucas vagas, menos de 10 vagas agora, então tá acabando. Quem tiver interesse, acessa lá também, tem um link no Stories e na bio, certo? Beleza, então agora o pessoal já está chegando, aqueles 5 minutos iniciais que a gente espera o pessoal ir chegando. Eu vou travar agora aqui os comentários, certo? E depois a gente vai reativar para vocês poderem perguntar. Então, antes de mais nada, hoje a gente vai discutir hipertensão secundária. Minha convidada, você já sabe qual é, que eu já anunciei previamente. É minha convidada favorita aqui das lives, daqui a pouco eu chamo ela. Mas antes de chamar a doutora Patrícia para a gente falar da parte do segmento de endocrinopatias de hipertensão secundária, só fazer uma visão geral sobre o assunto, né, para colocar os pingos nos is, né? Então, primeira coisa, hipertensão é aquele assunto que muita gente dá aquela desprezada, né? Hipertensão é que nem líquidos, né? Não tem mistério. Chegou, tá com a LDL alta, dou estatina, controle DL, vai para casa. Chegou, tá com a pressão alta, dou hipertensivo, resolveu, acabou. E fica por isso no piloto automático, né? E isso acontece muito com doenças que são muito prevalentes, né? Que várias especialidades veem, enfim, a parte até de medicina básica mesmo tem que ser assim, todo mundo tem que ver hipertensão. Mas não é tão simples não, a hipertensão tem muito detalhe interessante, tanto da parte de investigação quanto da parte terapêutica, né? Tá longe de ser um tema simples, muito longe. Isso a gente pode ver pelo controle de hipertensão dos nossos pacientes nos ambulatórios, né? Que de forma geral é péssimo, né? A grande maioria dos pacientes não controla adequadamente a pressão. Então não adianta você saber tudo do assunto como médico e não prover o benefício para o seu paciente. Em última instância é isso que a gente quer, diminuir o AVC, diminuir a insuficiência cardíaca e assim por diante. Então qual é o problema do piloto automático da hipertensão? Você está lá, naquele ambulatório lotado, 10, 15 pacientes para atender na tarde. Sendo cardiologista nem se fala, a enorme maioria vai ser hipertenso, mas mesmo que seja um ambulatório de clínica e tal, boa parte dos pacientes será hipertenso. E a gente tende a entrar nessa linha de produção. Está com a pressão alta, não está no alvo, aumenta o hipertensivo, associa, chegou no alvo, está resolvido. Acabou. E muitas vezes a gente esquece de ver o que é que está por trás, o que é que está fazendo o paciente ficar hipertenso, né? Então, de fato, 95% dos casos de hipertensão é aquela hipertensão primária ou essencial, que acontece porque é a combinação, né, de fatores ambientais, comportamentais com fatores genéticos. O paciente já tem lá uma predisposição, o pai, a mãe eram hipertensos, os avós, já tem história familiar forte. O paciente está lá com MC, um sobrepesozinho, MC de 27, 28, sedentário, a alimentação não é boa, come uma quantidade de sal muito maior do que deveria, aí vai juntando vários fatores. E aí termina gerando a crônica da derrota anunciada, né? Aquele paciente que você estava acompanhando há muito tempo, já com aquela pressão limite, o paciente chega numa bela consulta com pressão acima de 140/90, fecha diagnóstico, etc. E isso é 95% dos casos. Contudo, tem ali 5%, 3%, dependendo da série, de causas de hipertensão, que é a hipertensão secundária, que é o tema da live de hoje. E o que é hipertensão secundária? É quando tem uma causa muito bem definida que esteja causando aquilo ou que esteja aumentando muito, né, os níveis de pressão do paciente, associado com outros fatores, como é o caso da apneia do sono, que a gente vai comentar depois. Não obrigatoriamente quer dizer que se você tirar essa causa, o paciente vai ficar curado da hipertensão. A gente vai comentar também isso em detalhes depois. Mas é uma causa muito bem estabelecida que tem correlação com a hipertensão, e que, se não for o único motivo, está ajudando bastante. É isso que a gente vai tratar hoje, são as causas de hipertensão secundária. E por que é importante eu dar esse diagnóstico? 2 motivos principais. Primeiro, pode ser que eu removendo essa causa, o paciente fique normotenso. Um exemplo muito típico é paciente jovem, sexo feminino, que usa anticoncepcional. E aí estava lá, normotensa, entra com anticoncepcional. Isso não é tão frequente mais hoje em dia, porque cada vez mais a dose dos hormônios que entram nos anticoncepcionais é baixa, né? Mas enfim, toma um anticoncepcional, a pressão sobe, alguém identifica, será que é do anticoncepcional, muda para outra droga ou vai para outro método contraceptivo, a pressão volta normal, pronto, resolvido. Tem outras causas também que a gente vai falar depois, que você com intervenção cirúrgica ou percutânea, você consegue quase que resolver, né, a hipertensão do paciente. Mas mesmo que você não reverta completamente, mesmo que você não reverta,
tem situações em que vão ter drogas específicas para você tratar aquilo. A gente vai falar em hipertensão renovascular, vai falar também em hiperaldo primário nos casos que não tem indicação cirúrgica, né? Que aí você pode estar usando uma medicação específica que para aquela situação é mais eficaz do que simplesmente usar qualquer medicação de primeira linha de hipertensão. Então, sim, é importante você estar atento a isso. Ah, peraí, Eduardo, você acabou de dizer, estou lá no ambulatório do SUS, 15 pacientes, digamos, dos 15, 12 são hipertensos. Como é que eu vou fazer para me ligar que, seu João, que eu atendi 3h20 da tarde, pode ter hipertensão secundária, enquanto que todos os outros não, provavelmente era hipertensão primária, né? Então aí tem os red flags, né, para você se ligar, né, ou acender a luz vermelha. Será que esse paciente tem hipertensão secundária? Tem vários critérios, né? Por exemplo, aquela hipertensão que surge ou muito tarde ou muito cedo. Então, abaixo de 30 anos ou acima de 50 anos. Então, você pega um paciente lá, trouxe aqui meu filho, tem 15 anos e mediu lá na academia, a pressão está alta. Beleza, vou ver. Não, IMC normal, o paciente não é obeso, que a gente sabe que a obesidade, na minha opinião, devia até entrar como causa de hipertensão secundária. A maioria das diretrizes não coloca, mas a gente sabe que tem íntima relação, excesso de peso com pressão. Mas, digamos, paciente com IMC normal, pratica atividade física, não usa nenhuma medicação lícita ou ilícita, que a gente vai comentar depois que pode subir pressão, e está lá com pressão de 160 por 100, por exemplo. Está estranho, isso não está batendo, não é para um adolescente de 15 anos está com pressão alta. Será que tem hipertensão secundária na jogada? Então, abaixo de 30 anos, sem obesidade, sem nada, fica ligado. Acima de 50 anos, quer dizer que o cara tem 5 anos que está pré-hipertenso, agora fez 51 anos, a pressão passou de 140 por 90, deve ser secundária. Bom senso, né? As diretrizes botam isso, mas o que chama atenção é aquela pressão que muda de uma hora para outra. A gente já viu isso no consultório, paciente que acompanhava comigo 5 anos já tinha sempre níveis bons de pressão, 120 por 70, etc. De repente, numa consulta, chegou a pressão lá em cima. Óbvio que a primeira hipótese não é deve ter estenosado a artéria renal nesse último ano. Não, a principal hipótese é ter ali uma hipertensão do jaleco branco, alguma coisa envolvida, mesmo que você já acompanhe o paciente há um tempo. Né? A primeira coisa é pedir um mapa, algo do tipo, para ver se não há hipertensão do jaleco branco. Mas, digamos, confirmou. Estranho, né? Acompanha o paciente há 5 anos. Pressão sempre bonitinha, 120 por 70. Agora, de repente, confirmado por mapa, vai para 160 por 100. Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho que pode estar explicando isso. Aí, vez por outra, você descobre estenose artéria renal, alguma coisa do tipo. Então, segunda coisa, você tem que prestar atenção. Terceiro, níveis muito altos de hipertensão, né? Que pelas diretrizes brasileiras, seria hipertensão estágio 3, por exemplo, acima de 180 de sistólica, acima de 110 de diastólica, estranho. Aí também não está no script, né, da hipertensão primária. Quer dizer que não pode ser hipertensão primária? Não, provavelmente é hipertensão primária. Se a gente for pegar todos os pacientes de ambulatório que têm pressão acima de 180 por 110, principalmente afrodescendentes, a maioria vai ser hipertensão primária, não vai ser secundária. Mas você tem que pensar. Se você não pensa, você não dá o diagnóstico, certo? Então, acima de 180 por 110. Hipertensão resistente. Qual é o conceito de hipertensão resistente? Aquele paciente que usa 3 classes de drogas diferentes, mesmo, incluindo diurético, e mesmo assim fica com pressão acima do alvo. Idealmente, tem até um statement recente da SBC, saiu acho que tem 2 semanas atrás, que fala que o paciente deveria estar usando um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, CABRA, um antagonista canal de cálcio de longa duração, né? Normalmente um dihidropiridínico, e um diurético tiazídico, os 3 nas doses alvo, bonitinho, tal, e mesmo assim o paciente não está no alvo de pressão. Então, nesse caso, toda hipertensão resistente, eu penso que pode ter hipertensão secundária por trás, mas nem toda hipertensão secundária vai ser resistente. Tá, o exemplo que a gente falou, um rapaz de 15 anos que está com pressão de 160 por 100 e controla com remédio. Isso não é hipertensão resistente, mas está estranho, não está no script normal. Outras situações que você pode ver, se tiver potássio baixo, a gente vai falar isso na parte de hiperaldo primário, depois com a doutora Patrícia. Se tiver estigmas de endocrinopatia, né, fáscico xingoide, etc. Assim, tem vários red flags que você tem que ficar ligado, que podem justificar a investigação para hipertensão secundária, certo? Beleza, Eduardo. Então, digamos, estou lá no ambulatório, o seu João, que foi meu 6º paciente, estava lá com pressão de 190 por 120. Vou investigar a hipertensão secundária. Vou pedir tudo que eu tenho direito no mundo. Vou pedir zinco, molibdênio, selênio. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, em medicina, você vai pedir o exame se você está suspeitando que aquele exame pode, de fato, vir alterado e mudar sua conduta. Você não vai ficar tirando para todo lado. Aí, como é que eu faço para organizar? Isso eu criei para mim, certo? E o pessoal gostou do mnemônico. Como é que eu faço para organizar as causas de hipertensão secundária na minha cabeça? Então, homenagem ao colega de turma meu, Ceará. Então, Ceará, certo? C, coartação de aorta. Eu vou detalhar depois, um por um direitinho. E de endocrinopatias, eu vou chamar a doutora Patrícia daqui a pouco, que esse aqui tem vários. A,
de apneia do sono, R de rim, e aí nesse rim a gente abre duas chaves, né, que pode ser tanto nefropatia parenquimatosa, que é o mais comum, quanto estenose arterial renal, e o último A de anticoncepcional e outras drogas que podem subir pressão. A gente falou isso daqui a pouco, certo? Então, pensei na minha cabeça, tô aqui com esse paciente de 50 e poucos anos com pressão de 190 por 120, beleza, o que é que eu tenho que pensar? Coartação, segue esse mnemônicozinho, certo? O que é que eu posso ver na consulta já para esse paciente? Antes de pedir qualquer exame, é só lembrar, item por item, coartação, qual é o clássico que eu tenho que procurar? E aí, obviamente, vai ser mais paciente jovem, né? Paciente de 50 e poucos anos, pouco provável ter passado batido por todo mundo até hoje. Às vezes acontece, mas o que é que eu vou ver no exame físico? Começar por curso de membro inferior. Exame físico, para mim, eu sempre começo por curso de membro inferior, justamente para não ter risco de passar batido com a coartação. E vez por outra você encontra, vez por outra. O último caso que eu vi foi lá no Hospital das Clínicas, tem 1 ou 2 anos, paciente de 22, 23 anos, hipertensão confirmada por MAPA, magra, sem medicação, sem anticoncepcional, botou a mão nos pulsos superiores ausente, lateral, pronto, só pelo exame físico, 2 segundos, a chance de coartação já foi lá para cima, certo? Eduardo, quer dizer que sempre que eu pegar paciente hipertenso com diminuição de impulso inferior, deve ser coartação. Lógico que não. Você pegar um paciente 50, 60, 70 anos, deve ser uma doença arterial periférica, né? Mas sempre pensar em coartação. Se eu penso em coartação, qual é o exame super simples que eu posso pedir para confirmar? Eu posso pedir um raio de tórax para ver aquela erosão do arco costal. Você pode até pedir isso, mas sinceramente a acurácia não é boa. O que a gente termina pedindo, via de regra, é cardiograma. É cardiograma quem faz, sabe? Na hora que você bota o supraesternal, você consegue, na enorme maioria das vezes, consegue ver o ponto de obstrução, consegue medir o gradiente e tal. Posso pedir exames mais complexos, como angiorressonância? Pode. Mas geralmente um bom eco, e o ecocardiografista aí tem que é bom você avisar, olha, estou pedindo, pensando em coartação, ou pensando em hipertensão secundária. Um bom eco já resolve na maioria dos casos. Então, beleza, coartação, já posso lá, palpo pulso de membros inferiores, posso escutar sopro também, endolço e tal, mas pulso de inferior ajuda muito. Peço um eco solicitando para investigar coartação especificamente. Beleza. É de endocrinopatia. Vou pular essa parte que a gente vai discutir com a Patrícia daqui a pouco. A de apneia do sono. Então, vê todo aquele fenótipo, né, do paciente com apneia do sono que a gente vê cada vez mais frequente, né? Então, o paciente geralmente acima do peso, circunferência cervical aumentada, sonolência diurna, todos aqueles estigmas, né, de apneia do sono. Tem aqueles scores que você pode fazer, né, a escala de Berlin, de Epworth e tal, para ver a probabilidade de pré-teste do paciente de apneia do sono, mas no final das contas, se você viu lá o shape do paciente e acha que tem uma chance razoável de ter apneia do sono, sempre perguntar, né, se o paciente for casado, tiver parceira, perguntar se ronca muita noite, aquela coisa toda. O que vai definir realmente é a polissonografia. Você podendo fazer também a poligrafia residencial hoje em dia, que é mais confortável para o paciente. Aí você vai medir índice de apneia, hipopneia e tal. Acima de 5 confirma, enfim, né? De toda forma, a apneia do sono é uma daquelas causas que a gente falou, que é causa secundária, mas geralmente você vai tratar com CPAP, se for o caso, né? A apneia moderada é importante e tal. Você vai tratar, mas geralmente o paciente não vai ficar normotenso, até porque ele tem vários outros fatores associados, como estar acima do peso, etc. Mas os trabalhos mostram algumas reduções muito modestas de pressão. Outros, quando pega o paciente já com hipertensão resistente, aí já cai um pouquinho mais. Vai ajudar, mas não vai resolver. Mas entra lá a apneia do sono no meio para você ver. Eduardo, por que a apneia do sono dá hipertensão? Resumindo, né, na hora que tem os episódios de hipoxemia, isso pode alterar a função do endotélio. Em última instância, vai mexer ali com o óxido nítrico e tal, e pode aumentar vasoconstrição periférica. Isso resumindo bastante, né, a fisiopatologia. Beleza, então a apneia do sono, na consulta, o que é que eu vou ver? Estigma do paciente. Além de perguntar para ele, sonolência, esse tipo de coisa, eu posso ver, posso medir circunferência cervical e ver o shape do paciente de forma geral, né? Quanto maior o peso do paciente, maior a chance de ter uma apneia do sono associada. Beleza. Seguindo o Ceará, né? C, coartação, E, endocrinopatia, vamos discutir daqui a pouco. A de apneia do sono, R de rim. Rim vai entrar, como eu falei, tanto nefropatia parenquimatosa, o paciente tem doença renal crônica, geralmente vai ser do estágio 3 para frente, né? Ou seja, por isso de 60 para baixo, ou estenose arterial renal. Então, obviamente, aí eu vou precisar de exame complementar, né? Para a parte de nefropatia parenquimatosa, o que é que eu posso pensar? Vou pedir o basicão, né? Sumário de urina, ureia, creatinina e posso pedir proteinúria também para ver, né, se o paciente já tem uma nefropatia estabelecida. E aí, geralmente, a hipertensão vai acontecendo com clearance abaixo de 60, principalmente. Quanto mais cai clearance, maior a prevalência de hipertensão.
Se você vai para paciente dialítico, por exemplo, 90% dos pacientes serão hipertensos. E aí, qual é a principal medida para você controlar a pressão, por exemplo, do paciente dialítico? É manter ele no peso seco, dialisar bem, certo? Pode ter que entrar com medicação? Óbvio, é a regra. Mas o principal é você deixar o paciente bem dialisado. Beleza, então vou ver lá, creatinina. Não, creatinina do meu paciente ele já me trouxe na primeira consulta, creatinina 0,8, sumário de urina de boa, tal, enfim. Não deve ser isso. Aí tem que se ligar em estenose arterial renal. Quando é que eu tenho que pensar em estenose arterial renal? Primeira coisa, no consultório, eu consigo ver algum indício? Consigo. Tem a velha história de você procurar para ver se tem sopro em loja renal, né? Colocar o esteto lá ao escutar. A curaça não é boa, certo? Mas se você ao escutar, beleza, né? Já aumenta a chance. Você pode ver também outros estigmas de arteriopatia. O paciente tem pulso diminuído em membros inferiores, 60 e poucos anos, ou seja, tem a chance boa de ter uma doença arterial periférica. A gente sabe que a aterosclerose é uma doença sistêmica. Se pegou a artéria de membros inferiores, pode pegar de rim também e tal. Mas tem aqueles outros macetes, né? Por exemplo, a assimetria de tamanho renal. A gente sabe que um rim pode ser até 1,5 centímetros maior do que o outro, mas o paciente trouxe, por algum acaso, no exame que tinha feito ano passado, tem um rim de 7 centímetros e outro de 10 centímetros, uma diferença muito grande de um rim para o outro. Pode ser que um deles esteja com estenose arterial renal e isso aí vai causando atrofia com o tempo. Paciente que você introduziu IECA ou BRA e piorou muito a função renal, que a gente sabe que pode ter aquelas alterações de 20%, 30%, mas não. Você começou, a creatinina do cara era 0,8, pulou para 1,9. Muito desproporcional para a dose que você fez de IECA, por exemplo, na Lapril da vida. Ficar ligado também. De forma geral, hipertensão resistente, hipertensão estágio 3, tudo isso você tem que ficar ligado para a hipertensão renovascular. Lembrando que a principal causa de hipertensão renovascular, que na faculdade a gente falava muito, né? Ouvia falar muito, né? Fibrodisplasia muscular, que acontece mais em mulher e tal. A principal causa é a aterosclerose. A boa e velha de guerra, 90% dos casos é aterosclerose. E aí vai ser aquele perfil da aterosclerose, né? O paciente muitas vezes dislipidêmico, tabagista e tal, acomete mais o terço proximal da artéria renal. Enquanto que displasia fibromuscular, aí já é bem diferente. Costuma ser mulher, mais jovem, costuma pegar o terço mais médio para distal da artéria renal e tal. Então, qual o exame que eu posso pedir para avaliar estenose arterial renal? A diretriz da SBC, do ASAD de 2016, fala para pedir ultrassom Doppler de artérias renais. Qual o problema? Você tem que ver, porque, primeiro, o cara tem que ter experiência, né? A pessoa, o radiologista que vai fazer, tem que ter experiência no método, e também depende muito do biotipo do paciente. Você pegar um paciente muito obeso, obesidade de grau 2, 3, vai ser muito difícil, mesmo um ultrassonografista experiente, conseguir ver, medir direitinho as coisas lá do Doppler de artéria renal. Então, nesses casos, por exemplo, você pode apelar para tomo, para angiorressonância. Tem outras alternativas. Mas, via de regra, feijão com arroz, basicão lá, seria Doppler de artéria renal. Digamos que eu pedi o Doppler de artéria renal e vem muito sugestivo. Não, eu passei 60 e poucos anos, tal, já era arteriopata periférico. O Doppler é extremamente sugestivo de estenose arterial renal. Quer dizer, então, pronto, agora eu vou indicar angioplastia para esse paciente e está resolvida a hipertensão dele, certo? Errado. Na verdade, achava-se isso na minha época de faculdade. Todo mundo falava, tem que ver renovascular e tal, mas quando foi em 2009, se não me engano, saiu um trial no New England chamado Astral, que foi negativo. E 5 anos depois, teve o estudo Coral, esse ficou bem conhecido também no New England, ambos negativos. Não mostraram benefício você angioplastar a artéria renal comparado com o tratamento clínico. Ou seja, isso é importante ficar em prova também, a gente tem que saber no consultório. Tratamento de estenose arterial renal, de etiologia aterosclerótica, é clínico. Você vai para a angioplastia quando o bicho pegou mesmo, assim, o paciente está perdendo função renal, está fazendo edema agudo direto, apesar das medicações. Eu estou com 5 classes de medicações e ainda assim não consigo controlar a pressão do paciente. Então, assim, são casos de exceção. Aí, nesse caso, você pode ter que apelar para a angioplastia. Já quando você vai para a displasia fibromuscular, aí normalmente você vai com a angioplastia, não precisa nem de stent. Angioplastia com balão, muitas vezes resolve a parada, a mulher geralmente, né, vai ficar normotensa e vamos embora para casa, certo? Mas tem que se ligar a isso. Eduardo, qual é a droga de escolha para estenose arterial renal de etiologia aterosclerótica, que é o que a gente mais pega? IECA ou BRA, certo? Isso se for unilateral. Resumindo, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas você protege principalmente o rim contralateral. Já se for bilateral, aí já é contraindicado. A gente pode entrar em maiores detalhes nisso depois. Mas está aí um exemplo, né? Você não obrigatoriamente você vai intervir, mas aí você tem uma droga de escolha para evitar progressão de nefropatia, inclusive, no outro rim. Outra causa de hipertensão renovascular mais rara, Takayasuki, de vez em quando a gente vê em hospital universitário. A última letra do Ceará, lembrando, coartação, endocrinopatia, apneia do sono, rim e anticoncepcional e outras drogas. Então, tem várias medicações que podem subir pressão.
anticoncepcional, como a gente já falou, sempre lembrar, né? Principalmente mulher, abaixo de 30 anos e tal. A eritropoetina, paciente renal crônico. Anti-inflamatório, clássico, né? Aqueles pacientes que ficam usando anti-inflamatório de longa data, muitas vezes já está sem indicação, poder estar usando outra coisa e tal. Sibutramina, que às vezes o pessoal da endócrina usa também para perda de peso. Então tem várias medicações que você tem que ficar ligado e se ligar também nas drogas ilícitas, né? Às vezes o paciente está usando hormônio sem indicação, né? Para, enfim, academia, esse tipo de coisa. Ou está usando uso crônico de cocaína. Cocaína não é só infarto, síndrome coronariana aguda. O uso a longo prazo também pode causar miocardiopatia, hipertensão. Então sempre questionar esses aspectos todos. Já falei muito aqui dessa parte inicial. Como a gente disse, das 5 letras, né, ficou faltando o E, que é de endocrinopatia. Então, agora eu vou chamar a minha convidada de hoje, doutora Patrícia Gadelha. Oi, gente. Doutora Patrícia é colaboradora do site. Uma coisa que eu esqueci de falar, basicamente tudo que a gente está dizendo aqui hoje, acho que tudo, tem um capítulo de hipertensão secundária, que está lá no livro da gente, Cardiologia Cardiopaper, segunda edição. Eu escrevi eu, doutora Patrícia, Dr. Tiago Midlege e Dr. Bortolotto, que é lá da hipertensão do ICOL. Capítulo bem interessante, tem esses mnemônicos todos que a gente está falando aqui, bem bola na rede. Então, a doutora Patrícia fez residência de endócrino na USP, é a coordenadora da residência de endocrinologia do Hospital das Clínicas da UFPE, é professora do nosso curso de diabetes, que já tem mais de 1.000 pessoas formadas já por ele, e a minha esposa também. Então a gente vai discutir hoje, chegando agora na parte das endocrinopatias, o que é que o cardiologista, o clínico geral, o estudante de medicina tem que saber, como é que investiga endocrinopatia. Então, antes de mais nada, a gente criou uma regra em conjunto que é o que é que eu tenho que saber de endocrinopatia. São 7 causas. 2 estão na cabeça, 3 estão no pescoço e 2 estão na barriga. Diz aí, para eles, como é que é o medicado. Então, quando a gente fala de hipertensão secundária, as endocrinopatias acabam sendo uma classe, né, que a gente precisa investigar, às vezes, com alguns exames mais diferentes. É por isso que a gente vai tentar resumir e falar como é que vai ser o rastreio dessas endocrinopatias na pesquisa da hipertensão secundária. Então, lá nesse mnemônico criado lá no capítulo, é o seguinte: as 2 causas na cabeça, no caso, são Cushing e acromegalia. As 3 causas do pescoço, hipertireoidismo, hipotireoidismo e hiperparatireoidismo. E as 2 causas da barriga, feocromocitoma e hiperaldosteronismo primário. Então vamos lá, eu vou primeiro passar rapidamente sobre essas causas do pescoço e da cabeça, porque são mais simples assim e não são tão importantes assim em termos expressórios. Mas enfim, causa da cabeça. Então a gente tem a acromegalia e Cushing, que são 2 doenças neuroendócrinas. Você não vai pedir uma investigação de acromegalia e Cushing, uma hipertensão, se o paciente não tem estigma, né? Ele até pode ter, a gente sabe que, por exemplo, a acromegalia tem um atraso diagnóstico muito grande, mas populacionalmente não vale a pena você ficar pedindo rastreio dessas 2 doenças, a menos que você veja algum estigma. Então, para Cushing, tem aqueles estigmas clássicos, né? De fasciolocheia, giba, preenchimento de fossa supraclavicular. Os sintomas mais específicos para Cushing são o aparecimento das estrias violáceas acima de 1 centímetro de espessura, estrias abdominais, e fraqueza muscular proximal. Então, são as coisas mais específicas para Cushing. Lembrando que Cushing também, quando você adentra no mundo do Cushing, tem um bocado de diagnóstico diferencial, que não vai ser o objetivo daqui, e que a principal causa de Cushing é Cushing exógeno, sabe? De tomar corticoide, às vezes é pomada, e a pessoa nem fala pra você, porque acha que pomada não é remédio. Então, é importante que entre nas causas medicamentosas. Mas, uma vez que eu tenha alguma suspeita de Cushing, por essa questão de ter um paciente que tem obesidade, tem osteoporose, é estranho, um paciente obeso tem osteoporose, ou então tem aqueles estigmas, aí eu vou fazer o rastreio de Cushing, que o rastreio da síndrome de Cushing vai ser com 3 testes principais, que é cortisol de manhã cedo, pós 1 mg de Dexa tomado às 23 horas da noite anterior, cortisol salivar à meia-noite e cortisol urinário livre das 24 horas. Um desses 3, a gente geralmente pede os 3 porque junta um com o outro para ter uma confirmação melhor, porque é uma doençazinha chata de investigar. Então, o rastreio é com esses. Não é com ACTH, não é com cortisol randômico. Vou pedir um cortisol aqui. Chega às vezes chega no consultório. Eu fiz esse cortisol porque veio porque esse cortisol deu alto. Um cortisol assim, dosado de manhã, sem nenhum tipo de supressão. Isso não tem nenhum valor, tá? Então, são aqueles 3.
salivar, pós-dexa e urinário das 24 horas. Outra coisa da cabeça é a acromegalia, que também é bem rara e geralmente vai vir acompanhado dos estigmas, né, do prognatismo, afastamento de dentes, aumento de extremidades, enfim. E o importante a saber da acromegalia é que o exame de rastreio inicial é a dosagem do IGF-1, não é o GH. Então, o GH é o hormônio que é produzido lá pela hipófise e que vai estimular a produção de IGF-1 hepático. Só que o GH ele é muito pulsátil e aí ele pode estar normal naquele momento e isso não quer dizer nada. Então, é o IGF-1 que a gente pede como rastreio para o diagnóstico de acromegalia. Então, só para vocês terem uma ideia do rastreio dessas duas doenças endócrinas da cabeça, tá? Não é com imagem, certo? Então, a gente vai falar isso de novo na parte de adrenal, que em endócrino a gente sempre parte do diagnóstico bioquímico para depois ir para a imagem. Por quê? Porque a gente vê muito incidentaloma, principalmente com as tomografias de alta resolução, ressonância que a gente tem hoje em dia. Se eu partir para a imagem dessa pessoa, eu vou achar um troço lá que é um incidentaloma e que não é o responsável pela doença do paciente. Então, a gente sempre começa pelo diagnóstico bioquímico, endocrinológico, e num segundo, terceiro momento faz a imagem, sempre. Sempre. Isso vale para praticamente tudo que a gente vai falar hoje. Aí depois a gente tem as causas do pescoço, né? Então, são causas assim mais fáceis de você fazer o rastreio, que é o hipotireoidismo, que classicamente em prova ele dá mais hipertensão diastólica, e o hipertireoidismo, que vai dar mais uma hipertensão sistólica. Rastreio fácil, TSH, T4 livre, certo? No hipertireoidismo, às vezes você pode dosar um T3, se você tem muita suspeita, e o TSH e T4 livre não vieram muito alterados. Mas é mais fácil o rastreio, é um exame mais simples de dosar, mas geralmente não é o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo que por si só vai dar uma hipertensão totalmente descontrolada, refratária. Então acaba sendo uma causa mais assim adjuvante do descontrole pressório. E no pescoço também tem o hiperparatireoidismo. O hiperparatireoidismo é uma secreção autônoma de PTH por uma das paratireoides ou por todas, levando a uma série de coisas, dentre elas o aumento de cálcio sérico e que acaba levando também, em alguns casos, hipertensão secundária, que também não costuma ser uma hipertensão problemática, sabe? Então, é uma outra coisa que você pode rastrear, se você não acha uma causa ali muito óbvia para aquela hipertensão, e aí você tem que rastrear com cálcio PTH. Não adianta pedir também só o PTH, porque o PTH alto por si só pode ser um hiperpara secundário, que é a secundária deficiência de vitamina D, secundária é uma falência renal, enfim. O rastreio do hiperpara sempre é com cálcio e PTH. Então, a gente passou por essa parte mais da cabeça e do pescoço, que é mais rapidinha. E aí a gente vai agora falar das causas que são, assim, que tem maiores dúvidas no processo diagnóstico, que é do hiperaldo primário e do feocromostoma. Beleza. Então essa primeira parte, como a Patrícia disse, realmente a parte da cabeça geralmente tem os estigmas. No pescoço também não tem muito mistério, né? Você pedindo ali TSH, T4 livre, cálcio e PTH, meio que você já deu o rastreio geral da parte tireoide e paratireoide. A bronca é quando chega na barriga, né? Principalmente na adrenal ali, né? Que a gente vai falar agora de fel e hiperaldo primário. Aí começa muita dúvida, né? Principalmente o que é que pede, o que é que tem que suspender, o que é que não tem, pede exame de imagem, não pede. Isso é uma dúvida frequente também, Patrícia já comentou. Muitas vezes a gente vê o pessoal invertendo o processo. Principalmente na parte do abdômen, em vez de pedir os exames que a gente vai comentar agora, fala, já pede aí uma tomo de abdômen para ver se tem um nódulo adrenal, uma ressonância, enfim. Então não é assim, porque como ela disse, tem muito incidentaloma. Incidentaloma é aquele que está de gaiato. É um nódulo que não tem não produtor, está lá, você encontrou porque pediu o exame de imagem e às vezes pode mais confundir do que ajudar, aquela história que a gente falou no começo. Só pedir o exame se, caso ele venha alterado, isso vale de fato lhe ajudar. Se for complicar o medicamento, nem peça, porque não vai ajudar em nada, certo? Então a dúvida é o seguinte, primeira coisa, amor, hiperaldo primário e fel. Lógico, vamos começar por fel. O fel tem aquela tríade clássica, né, que a gente sempre vê em prova e tal, mas na prática quase ninguém vê, né? Que é o negócio do SPC, né? Que não é só para contrariar sudorese, palpitação e cefaleia. Então tem essa história, mas até porque se o paciente vier contar essa história para você, geralmente a pessoa não vai dar tanta importância, né? Imagina, você está lá no SUS, 15 pacientes lotados, aí chega o 13º paciente dizendo, não, tem pressão alta, tenho. Não, de vez em quando tem aquela dorzinha de cabeça, à noite, também tem ali uma palpitação aqui, não vai passar batido na história. Quando é questão de prova é muito bonitinho, né?
O paciente estudou essa computação e cefaleia. Você, opa, ele está querendo um FEL aí na jogada. Na vida real é mais difícil. Então, FEL, quando é que eu tenho que pensar e o que é que eu vou pedir? Então, o feocromocitoma é um tumor originário das células enterocromafins da medula da adrenal. Então, ele vai produzir e metabolizar um bocado de catecolamina, né? E aí, nessa metabolização, vem a história das metanefrinas, que são uma metabolização das catecolaminas. A gente vai rastrear feocromocitoma, a gente tem que rastrear em algumas situações. Primeira situação, sempre que eu faço um exame qualquer, por conta de uma dor abdominal, uma nefrolitíase, e eu acho um nódulo adrenal, eu achei um incidentaloma, eu tenho que ver se aquele incidentaloma, por acaso, não é um feocromocitoma. Até porque pode ser um paciente que é hipertenso ou não. E assim, a gente fica achando que a gente vai achar no feocromocitoma aquele paciente com a crise. Você até pode achar. Mas 60% dos pacientes têm hipertensão sustentada. Então, é uma hipertensão, às vezes sobe um pouquinho emocional, né, como o paciente fala. E a maioria deles vão ser assim. Então, você vai rastrear sempre, assim, o FEL. Quando você tem um nódulo adrenal, quando você tem hipertensões que descontrolam em situações, por exemplo, de indução anestésica, parto, porque nesse momento você pode ter realmente uma liberação maior das catecolaminas, e em situações em que você tenha hipertensão realmente com aquela tríade de estourese, palpitação, cefaleia, ou hipertensão refratária, né? Que a gente acaba tendo que investigar essas causas secundárias. E aí, na investigação do feocromocitoma, atualmente o exame de escolha para o rastreio do feocromocitoma é a dosagem sérica no sangue das metanefrinas plasmáticas. Então, elas são produto da metabolização das catecolaminas e elas são muito sensíveis. Então, assim, se vier negativo, esquece. Não é feocromocitoma. Então, é muito bom para você no seu consultório, às vezes confunde muito com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade, que o paciente tem palpitação, sudorese, cefaleia, e aí você tem essa confusão. Deu negativo, acabou. Não é feocromocitoma. Deu positivo, aí você vai ter que ver. Deu muito positivo quanto? Geralmente, valores acima de 3 a 4 vezes o limite superior da normalidade. Aí você fica... Confirmou já o rastreio do feocromocitoma, com essas metanefrinas bem altas. Ah, não veio tão alto, veio assim, 1,5, 2 vezes no máximo o limite superior da normalidade. Aí eu fico na dúvida diagnóstica ainda, endócrino é tudo assim, né? Tem uma área cinzenta. E aí nessa área cinzenta, você vai ter que fazer alguns outros testes. Ou dosar uma cromogranina, que também é um metabólito que você consegue dosar de tumores neuroendócrinos, ou fazer alguns testes de supressão, como o teste da clonidina, ou fazer as tais das metanefrinas urinárias, que em muitos locais, assim, no SUS mesmo, a gente não consegue fazer metanefrina plasmática, que é o exame mais sensível. A gente acaba fazendo metanefrinas urinárias, catecolaminas séricas, que não são os exames ideais, porque a sensibilidade e especificidade é menor, mas que ajudam na hora que você vai somando um com o outro. Aí, na dosagem de tudo isso, é importante saber que tem remédio que interfere. Então, todos aqueles inibidores da MAO, que eu não sei nem se isso se usa mais hoje em dia, cocaína, mas tem outras coisas que são mais comuns, tipo paracetamol, também interfere na dosagem. Então, é importante que você veja lá a listinha, não precisa decorar, mas você veja lá a listinha e, idealmente, esses pacientes têm que suspender o uso dessas coisas que interferem com as metanefrinas, ou catecolaminas, ou metanefrinas urinárias, pelo menos uma semana antes. Aí, beleza, você confirmou bioquimicamente, fez as metanefrinas plasmáticas, ou fez uma soma, ou então não tinha plasmática, aí você fez metanefrinas urinárias e catecolaminas plasmáticas, e as duas também estão bem altas. Aí, beleza, você fez o rastreio bioquímico, o paciente tem bioquimicamente um feocromocitoma. Aí, o próximo passo é que você vai realmente saber fazer a localização desse feocromocitoma. E aí, a gente vai fazer uma tomografia de abdômen mesmo com contraste e, às vezes, uma ressonância. Para as adrenais... Então, para as adrenais não tem muita diferença entre tomo e ressonância. A ressonância acaba sendo melhor para os paragangliomas, que são aqueles FELs fora da adrenal. Mas a tomografia acaba resolvendo. Você geralmente vai ver uma lesão heterogênea, pode ter áreas císticas. E na ressonância tem aquela história clássica do hipersinal em T2, que é bem típico, é específico até do feocromocitoma, mas não é patognomônico, tá? Então, se cair na prova, se cair na vida real,
Você não vai fechar os olhos para outros diagnósticos, como carcinoma adrenal, por exemplo. Mas é bem típico. E aí, depois dessa investigação, então, primeiro bioquímica e depois de imagem, você descobriu que o paciente tem isso. Se você não achar na imagem, tem a opção de outros exames de imagem, de cintilografia, como EVG, que a gente acaba fazendo, enfim. Depois de você dar o diagnóstico final, o tratamento é cirúrgico. Não tem o que fazer. É o tratamento de escolha, é a cirurgia da adrenalectomia para retirar aquele tumor. Em casos raros, a gente acaba fazendo outras drogas, quimioterápico, enfim, coisa mais especialista mesmo. Tá, só um negócio que de vez em quando o pessoal pergunta em prova de cardio, coisa um pouco mais específica aqui, né? Fala aí, amor, como é que é o negócio? Porque o povo da anestesia morre de medo de anestesia de fel, porque é muito lábio a pressão, né? Tanto pode ir para cima quanto para baixo e tal. Em um minutinho, qual é o preparo que a gente tem que fazer antes do paciente para a cirurgia para evitar diminuir ao máximo essa labilidade pressória? Hoje em dia está até meio em xeque essa questão da necessidade de um preparo tão grande cirúrgico dentre os estudiosos de adrenal. Mas, de toda forma, os guidelines ainda recomendam que você primeiro faça uma hidratação desse paciente, pelo menos uma hidratação em casa mesmo, não precisa ser hidratação venosa no hospital, não. Que ele não tenha restrição hídrica, porque quem vê a cirurgia sabe que no momento de um pico hipertensivo é fácil tratar. É só colocar nitroprusiato para cima do paciente. O grande problema do feocromostoma é que na hora que você tira o feocromostoma, ele pode realmente ficar chocado. E esse choque é muito mais difícil de tratar. Então é por isso que esse paciente tem que estar repleto, assim, ele não pode estar seco. E o próprio feocromostoma causa uma vasoconstricção, o paciente fica realmente mais seco. Então esse paciente tem que ter uma hidratação adequada nos 14 dias antes da cirurgia. E a gente faz um bloqueio alfa-adrenérgico nesse mesmo período com os alfa-bloqueadores, doxazosina ou prazosina. E se mesmo com alfa-bloqueador ele ainda tiver hipertenso, associa com os outros antihipertensivos. Então não costuma ser um bicho de 7 cabeças assim, não. Beleza. Lembrando que tem aquela história do fel de não usar o beta-bloque associado, sozinho, né? Então tem que fazer primeiro o alfa-bloqueio, depois associar o beta-bloqueador, se for o caso, né? Isso aí também em prova cai de vez em quando. E para terminar essa parte da endocrinopatia, para a gente abrir para as perguntas do pessoal, tem a parte do hiperaldo primário, que também é outra que muitas vezes o pessoal fica meio, não sei se o que é que eu tenho que suspender, se eu for suspender tudo que o paciente está usando, ele vai fazer pico hipertensivo, na investigação metabólica e tal. Então diz aí, amor, para eles, quando é que eu tenho que investigar hiperaldo primário, primeira coisa. Segunda coisa, como é que eu faço essa investigação e o que é crucial suspender e o que é que dá para manter em hipertensivo. Então, o hiperaldo primário, se você for olhar em livro de endócrino, é a primeira causa de hipertensão secundária. Em livro de nefro vai ser paregmatose. Mas, enfim, é bem comum a gente que não diagnostica tanto. E a importância do hiperaldo, antes de falar do diagnóstico, é que, assim, se você pareia pacientes com o mesmo nível pressórico, que tem hipertensão essencial e que tem hiperaldo, os pacientes com hiperaldo têm mais desfecho cardiovascular pior, por conta da aldosterona, que remodela o coração, enfim. Então, o hiperaldo por si só, mesmo que você não vá curar o hiperaldo, quando você tire o adenoma, por exemplo, porque às vezes não cura, porque ele pode estar hipertenso há muitos anos, mas com certeza você vai diminuir a quantidade de droga antihipertensiva e vai melhorar o desfecho cardiovascular. Então, é por isso que você tem que saber como investigar para poder tratar. E aí, o hiperaldo primário, você tem que investigar sempre em pacientes também que têm estenotalomas adrenais hipertensos, pacientes que têm uma história familiar de AVC precoce, porque tem algumas causas que são familiares, pacientes que têm hipertensão resistente, refratária a mais de 3 drogas e continuam hipertensos, e pacientes que tenham hipocalemia, seja espontânea ou seja induzida por diuréticos, sabe? Então, assim, às vezes você vê mas ele está tomando diurético, mas assim, na sua prática clínica você vê um bocado de gente tomando diurético e são poucos os que fazem hipocalemia, então esse paciente merece investigação de hiperaldo primário. A investigação do hiperaldo primário é um pouquinho mais chata, porque daí você vai ter que fazer 3 passos. Primeiro passo, rastreio. Segundo passo, confirmação desse rastreio. E terceiro passo, que é ver realmente a questão da localização. Então, como as outras causas, você não vai passar de cara para fazer logo um exame de imagem, para adiantar a vida do paciente, porque isso vai lhe confundir. Se você adiantar a vida do paciente, faz um tomo de abdômen, vê um nódulozinho na adrenal, você fala, opera esse fulano. E na realidade aquele nódulo adrenal estava ali de gaiato, não era o responsável pela hipertensão. Então, beleza, rastreio do hiperaldo. O rastreio é com dosagem sérica de aldosterona e atividade plasmática de renina. A gente faz uma conta. A aldosterona sobre a atividade plasmática de renina. E aí esse rastreio é positivo quando o valor foi acima de 30.
regra geral. Só que para você fazer esse rastreio, tem algumas medicações que não dá para o paciente estar usando. As que não dá de jeito nenhum é aldactone, não dá de jeito nenhum. Diuréticos de alça também não dá. Então, esse a gente tem que suspender 4 semanas antes. Os outros, a rigor, deveriam ser suspensos 1 semana antes, mas tem 1 semana ou 2 antes, tipo IECA, BRA. Mas aí tem esse problema, você vai suspender tudo, o paciente vai fazer uma crise hipertensiva. E eu também não vou internar esse paciente para ele ficar lá 2 semanas, eu medicando com outros antihipertensivos. O que a gente faz na prática? A maioria dos antihipertensivos usados, BRA, IECA, eles dão valores falsamente baixos da relação, porque eles vão bloquear a aldosterona. Então, se eu faço a relação aldo-atividade plasmática de renina, o paciente está usando seu losartano lá, e essa relação já vem alta, então eu já acredito nessa relação completamente, porque se era para ter vindo um resultado falsamente baixo e veio alta, então já estou satisfeita. A única exceção são os beta-bloqueadores, porque os beta-bloqueadores eles dão relação falsamente alta, porque eles bloqueiam a renina, né? E como a renina está na parte de baixo do denominador, acaba dando valores falsamente positivos. Então, se você tem... O conselho se ele está usando tiazídicos, IECA, BRA, bloqueador penal de cálcio, você faz a relação e se já vier alta, pronto, beleza, rastreio positivo. Certo? Tem algumas medicações antihipertensivas que interferem pouquíssimo, que são as mais recomendadas para você deixar o paciente, por exemplo, você fez o exame de rastreio e ficou na dúvida ainda. E aí você pode realmente tentar tirar os antihipertensivos dele e deixar esses outros que interferem pouco, que é a hidralazina, verapamil e os alfa-bloqueadores, doxazosina e prazosin interferem muito pouco. Então, você pode, na dúvida diagnóstica total, deixar o paciente só com essas medicações e fazer a tal da relação aldo, atividade plasmática de renina. Acima de 30, confirmei o rastreio. Depois que eu confirmei esse rastreio, tem alguns testes confirmatórios. Esses testes confirmatórios é porque o rastreio também não é uma Brastemp, assim. Então, os testes confirmatórios podem ser sobrecarga salina, que aí o racional eu dou 2 litros de soro fisiológico para esse paciente no período de 4 horas. Se eu sou um paciente que não tem hiperaldo, era para eu fisiologicamente baixar a aldosterona sérica minha. Se eu continuo com a aldosterona alta, é porque está tendo alguma secreção endógena autônoma. Então, a gente pode fazer isso, ou pode fazer também teste com captopril, que segue o mesmo princípio. Confirmando isso, aí eu vou partir para a investigação realmente etiológica. Tem alguns locais que, se você tem um quadro muito clássico, sabe, assim, uma relação à atividade plasmática de renina bem alta, num paciente jovem, com hipocalemia, não precisa fazer esses testes confirmatórios. Porque no paciente jovem é menos provável você achar um acidentaloma. O acidentaloma é muito mais prevalente acima dos 40 anos. Então, se você tem um paciente super jovem, chegou no seu plantão, você estava no plantão essa semana, daqui a 15 dias ele chegou de novo, você flagrou hipocalemia, fez a relação e deu alta, tá ok. Já tá feito o diagnóstico bioquímico e aí você vai partir para o teste de imagem. Tá? Que é o teste de imagem, vai ser uma tomografia mesmo, com protocolo para adrenal, tomografia com contraste, para você flagrar os adenomas adrenais. Que aí a etiologia do hiperaldo primário pode ser ou um adenoma adrenal, que é lá um tumorzinho benigno, produtor da aldosterona, ou pode ser uma hiperplasia adrenal bilateral, que é a causa mais comum. E aí, essa hiperplasia adrenal bilateral, você não vai esperar ver uma adrenal gordinha lá na tomografia, muitas vezes ela está normal. E aí, assim, dependendo do diagnóstico, quando você chega finalmente à conclusão de qual é o diagnóstico do paciente, às vezes tem até que passar por cateterismo de vias adrenais, quando você fica na dúvida e quer operar o paciente. Então, quando você chega no diagnóstico final, o tratamento do adenoma adrenal é a cirurgia laparoscópica e o tratamento da hiperplasia adrenal bilateral é com bloqueadores, realmente mineralocorticoide, como a espironolactona ou a eplerenona, que a gente não tem no Brasil. Mas o diagnóstico etiológico é importante para você direcionar ele ou por uma terapêutica cirúrgica ou por uma terapêutica mesmo de controle clínico. Beleza. Então, com isso a gente fecha, né, o mnemônico lá. Então, lembrando, pensei em hipertensão secundária, qualquer um daqueles red flags que a gente falou, penso no Ceará, coartação, pulso inferior, peço um eco depois para confirmar se for o caso. Endocrinopatia, são essas, 2 na cabeça, eu vou investigar basicamente se eu tiver uma suspeição, né, por quadro clínico e tal, 3 no pescoço, TSH, T4 livre, PTH cálcio já resolve,
E os dois do abdômen, fel e hiperaldo, a gente falou agora as indicações de pedir e o que pedir. Passou o E, vou para o A, apneia do sono, ver se o paciente tem biotipo, né, e queixas para apneia do sono. R de rim, ureia, creatinina, sumário de urina, já vai ver a parte de glomerulopatia, nefropatia paraquimatosa. E artéria renal, a gente falou as indicações, uma dupla lesão de artéria renal, se tiver uma imagem boa, se não for paciente muito obeso, geralmente se enrola. E por fim, o A de anticoncepcional e outras medicações. Esse é o pensamento que a gente tem que ter das principais causas de hipertensão secundária, que exames a gente tem que pedir de forma parcimoniosa, só vou ficar pedindo se eu estou pensando realmente naquilo. E a gente resumiu aqui rapidamente como tratar. Vamos abrir agora aqui para as perguntas do pessoal, responder aqui uns 5 minutinhos de pergunta. Podem fazer nas dúvidas aqui que eu vou selecionando algumas, não vai dar para responder tudo, obviamente. Mas vão fazendo aí. Acredito que a maior parte das dúvidas seja em relação às endocrinopatias, mas aí vão fazendo que a gente vai tirando. Para quem é aluno da gente, o módulo de hipertensão do Dr. André esse ano destruiu. Eu revi as aulas tudinho. Muito boas as aulas, a parte de hipertensão secundária excelente. Aí você vê como hipertensão tem muito detalhe, né? Por mais que você estude, sempre tem um bocado de detalhezinho. Fala, rapaz, isso aqui eu não sabia, tá muito boa. Então, quem for aluno da gente, se não tiver em dia com a parte de hipertensão, volta lá. Foi a terceira e quarta aula do ano, que estão sensacionais. São umas 9 horas de hipertensão, mais ou menos. No SUS não tem atividade plasmática, né? Foi o que a Patrícia falou. Realmente no SUS complica muito para você investigar hipertensão secundária de uma forma geral, né? Mas quando tem, não, geralmente é... Não, no SUS não tem metanefrina plasmáticas, mas tem metanefrina urinária, geralmente de 24 horas, e catecolaminas urinárias de 24 horas. Então já dá para, assim, se a gente vir somar esse exame com outro, dá para ter uma boa ideia, assim, se eles vierem com valores mais aumentados. Só no privado mesmo que acaba tendo as metanefrinas plasmáticas, que é muito bom para excluir, né? Certo. Beleza. Pessoal pedindo para repetir os exames de custo, dá uma olhada lá no capítulo do livro, tem lá tudo direitinho, certo? Que aí é mais os decoradinhos mesmo. Deixa eu só selecionar aqui mais algumas coisas. Coarctação pode alterar pulso de membros superiores, não é comum, normalmente ela sai ali abaixo da subclave esquerda, né? Então o clássico é de membro inferior, realmente. Fiquei um pouco em dúvida na coarctação, aquilo. Comece com palpar pulso do membro inferior. Pode dar sopro às vezes tem a válvula aórtica bicúspide associada, pode dar sopro aórtico, pode dar sopro em dorso também. Mas o principal é ver pulso do membro inferior. Se você fizer isso sempre, já diferenciou para 90% das pessoas. Qual a dose de espirono para os pacientes que têm hiperaldo primário? Geralmente uma dose maior. A maioria dos pacientes vai estabilizar a pressão, assim, com valores de 100 mg de espironolactona. Então, uma dose maior você vai aumentando devagarzinho, né? Ou daquelas queixas, principalmente do sexo masculino, de mastodínia e tal. Beleza, lembrar que é diferente da dose de C, né? IC é 25, 50 doses de espirono para fígado, para as outras coisas, costuma ser de 100 para cima, realmente. Vamos ver aqui mais... Certo, estenose arterial, o pessoal perguntou aqui. Então é aquilo, né? Se for estenose unilateral, você vai tender, de artéria renal, você vai tender a usar iequibrar. Por quê? Qual é o mecanismo, né? Vê, imagina, você está com os dois rins, um está com uma obstrução de 90%. Esse rim que está obstruído, ele vai tender a pensar o seguinte, ó, tá chegando pouco sangue para mim, o paciente deve estar hipovolêmico. Começa a secretar renina, né? Começa, né? Sistema renina-angiotensina, aldosterona lá em cima, né? É uma causa clássica de hiperaldosteronismo, mas secundário, né? Porque aí a renina está aumentada, diferente do hiperaldo primário. O que acontece? A pressão sobe, etc, etc. Começa a agredir o rim contralateral, que esse está normal, certo? Então, qual é o pulo do gato do IECA? O IECA e o BRA também, eles vão relaxar a arteríola eferente. Então, eles vão diminuir a pressão de hiperfiltração que está tendo ali dentro do rim. E isso aí é como se fosse aquela peneira, né? Que se você botar muita pressão, vai começar a aparecer buraco na peneira, né? Então, você alivia um pouco, mas pode piorar a função renal um pouquinho. Por quê? Na hora que você faz a vasodilatação da arteríola eferente, você pode dilatar ali e aí diminuir um pouco a perfusão renal. Mas isso aí tende a ser reversível, né? Perguntaram se tem um cálculo com renina plasmática, tem uma conversão, a tabelinha, não sei decorar, que é um valorzinho lá quebrado, mas você acha fácil para converter a atividade plasmática de renina em renina direta, que tem alguns laboratórios que só fazem a renina. Beleza, vamos ver aqui mais. Deixa eu ver aqui. A pessoa perguntando aqui no âmbito do SUS se vale a pena trocar hidrocloro por portalidona.
Clortalidona eu sempre troco. Clortalidona, o tempo de minha vida é bem maior. Os estudos, incluindo o Allred, né, que mostraram a eficácia de tiazídico, são todos com clortalidona. E usar espirona como quarta droga. Via de regra, a quarta droga é espirona. Tem até esse statement da SBC que saiu agora há pouco. Ele bota quarta droga, espirona, quinta droga, a princípio beta-block, né? Quer ver mais algum aqui? Acho que a Alice fez uma pergunta e alguém repostou a pergunta. Aqui, quando você vai fazer essa investigação de hiperaldosteronismo, surge essa dúvida às vezes. Às vezes a relação dá alta porque o valor da atividade plasmática de renina está muito bloqueado. Então, para isso também tem uma correção. Para deixar o valor da atividade plasmática de renina na fórmula, ele não pode ser menor do que 0,4, se eu não me engano, 0,4. E a gente considera valores a gente considera não só a relação ALDO sobre a atividade plasmática de renina, que tem que ser maior do que 30, como a gente considera valores também de aldosterona sérica por si só. Então, a gente considera valores de aldosterona que são realmente compatíveis com o hiperaldo primário quando são acima de 12 ou 15. Porque às vezes você pode ter uma relação alta só porque a atividade plasmática de renina está muito bloqueada. E aí você vai ter um valor falsamente mais alto. Lembrando que isso também tem que corrigir para a idade. Tem uma tabelinha de correção para a idade dessa relação, a ALDO sobre a atividade plasmática de renina. Mas a gente considera também o valor isolado da aldosterona, juntamente com o valor da divisão. Beleza, gente. Até agora a gente tá chegando perto já de 10 horas. Aí, como vocês sabem, o Instagram derruba a gente quando dá uma hora. Vamos escolher mais uma última dúvida aqui para responder. Alguém perguntou sobre o curso de emergência. O curso de emergência a gente deve lançar comecinho de agosto. Na verdade, a gente ia lançar agora em abril, mas com essa confusão toda de pandemia, a gente jogou mais para frente, porque agora tá todo mundo focado em outras coisas, né? Aqui já teve alguém perguntou sobre o ácido Boni-Mandélico. Às vezes é uma coisa, a única coisa que tem às vezes em locais de interior para rastreio de fel. Ele é muito específico, mas ele é muito pouco sensível. Então, assim, para rastreio ele não vale muito a pena. Agora, se você tem muita suspeita que ele seja um fel, se ele vier positivo, é bem específico o ácido Boni-Mandélico, mas não é o que a gente usa mais hoje em dia. Na cirurgia para fel, a cirurgia é unilateral. Tem casos de fel bilateral, mas geralmente são fel de etiologia genética, e aí é outro departamento, a cirurgia é unilateral. Um abração aí para o Dr. Fabrício, do Hard Work Medicina, apareceu aqui. O ídolo é você, homem, a gente que lhe acompanha há muito tempo. Bem, pessoal, agora a gente vou deixar mais uma pergunta aqui para a doutora Patrícia só, então. Lembrando, teve gente que perguntou também que a live hoje seria dos químicos do Dr. Renato, vai ser semana que vem, que o Dr. Renato teve um compromisso de última hora. Mais uma pergunta agora aqui para a doutora Patrícia só. Muita dúvida de hiperaldo primário aqui. Não, esse negócio da espironolactona, você tem que suspender geralmente 14 dias antes do uso para fazer a relação, né? O pessoal perguntou se o paciente tiver usado 1 ou 2 dias só, se teria problema, tal, se teria que esperar muito tempo ainda. Tem um bloqueio, né, do receptor mineralocorticoide. Então, o recomendado é que suspenda realmente 14 dias antes. Acho que só. Beleza. Obrigada pelas perguntas. Tem bastante coisa ainda aqui, mas realmente agora a gente vai encerrar. Agradeço, hoje teve bastante gente também. A gente deve fazer depois mais algumas interseções entre a cardio e o endócrino. A gente já tinha feito diabetes, provavelmente alguma coisa de tireoide também depois. O que é que o clínico, o cardiologista tem que saber de tireoide para o consultório. E se tiverem mais dúvidas, pode mandar lá no direct que eu repasso aqui para a doutora Patrícia tirar. E semana que vem, aí sim, a gente vai fazer com o Dr. Renato, discutindo o estudo SKIM, o maior estudo de coronariopatia crônica da história. A gente vai discutir em detalhes, lembrando que o Dr. Renato é um dos autores, né, que saiu lá na publicação principal do New England na última semana. Com essa história da pandemia, ficou lá meio esquecido o pobre do SKIM, mas a gente vai falar semana que vem em detalhes dele. Obrigado, pessoal. A gente vai deixar no YouTube depois, a live e no podcast também. Um abraço.